Bem-vindos ao Semente Digital, um podcast BCN sobre educação. Hoje o tema do nosso podcast é robótica na aprendizagem. O professor Marco Vento esteve à conversa com o professor Celestino Magalhães sobre a robótica na sala de aula. Como podem alunos e professores tirar o melhor partido da aprendizagem com ferramentas STEAM? A BCN agradece a ambos por aceitarem o nosso desafio. Antes de mais, lembramos os nossos estimados ouvintes para subscreverem o nosso podcast e ficarem atualizados sobre futuros episódios. Iremos convidar educadores de várias áreas para falar sobre temas relevantes para o presente e futuro do ensino. Para saber mais sobre soluções EdTech e dicas sobre tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou a nossa loja bcnonline.pt. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio da Semente Digital. Hoje vamos falar sobre robótica na aprendizagem e como convidado temos o meu amigo e professor Celestino Magalhães. Bem-vindo, Celestino. Neste episódio, e falar sobre robótica, e sendo tu um especialista da robótica, nós, antes de mais, o que gostávamos de saber era quem é o professor Celestino Magalhães. Bom dia, Marco, e claro que é sempre um gosto te acompanhar e estar mais uma vez presente contigo, mais neste momento de partilha do que vamos fazendo e daquilo que nós gostamos e que nos move e que nos faz levantar da cama todos os dias. Ora bem, quem é Celestino Magalhães? Celestino Magalhães é professor no Instituto Piaget, investigador em tecnologia educativa na Universidade do Minho e alguém que é apaixonado pela educação, pelo ensino e pela aprendizagem, pela partilha deste conhecimento com a comunidade escolar. Muito bem. Sobre esta questão da robótica, como é que tu vês que a robótica possa ser introduzida no processo de aprendizagem? Ou seja, ser introduzida não no sentido de nós colocarmos lá os robôs, isso nós já sabemos como é que funciona, mas ser de facto incorporada dentro dos processos de aprendizagem. Ora bem, esta robótica para já tem algo associado que é estimulante para as crianças, que é o aspecto lúdico, ou seja, o aspecto do aprender brincando, não é? Porque à primeira vista os robôs são interessantes, são uns artefactos que até fazem os movimentos, têm umas cores e têm então esta parte lúdica logo para as crianças poderem utilizar os artefactos. Mas para além disso, há aqui uma série de processos pedagógicos que nós podemos estar inerentes aos artefactos, que é não só o estimular a aprendizagem ativa, nós ao pegar nos robôs e ao integrá-los nas atividades que fazemos com os alunos, e não só com os alunos, e atenção que estes alunos não vão desde as crianças, não é? Desde os jovens até aos mais velhinhos, depende muito dos desafios que lhes vamos colocando. Eles veem exatamente através desses desafios que podem aplicar na prática conceitos que vão aprendendo nas aulas teóricas, das outras disciplinas. Portanto, há aqui uma dinâmica, há aqui uma atividade logo prática da integração de conhecimentos que eles aprendem nas outras áreas do saber. Mas tu vês que, por exemplo, estamos a imaginar, quando pensamos em robótica, grande parte das pessoas que nos está a ouvir está a pensar em áreas muito ligadas até à tua área de especialização, ao fim e ao cabo, não é? Que é a matemática. Mas pensando num professor de português, vês isso como uma possibilidade, ou seja, da robótica ser transversal a todas as áreas do conhecimento? Sim, é claro, a robótica não fica só fechada, nem é uma atividade estanque só para a parte da programação, para a parte da informática, para a parte da matemática. Depende muito das atividades e dos desafios que os professores podem colocar. Mas um professor de geografia, um professor de inglês, um professor de português pode perfeitamente criar dinâmicas, criar atividades e desafios que vai trazer com os seus alunos, onde o robô, neste caso esta atividade da robótica, vai apenas ser um instrumento, vai apenas ser um meio de operacionalizar toda aquela atividade de aprendizagem. Porque eu, em vez de estar a usar, por exemplo, o telemóvel ou o computador para realizar a atividade, estou a usar o robô. Agora, o desafio, e é aí que está o recurso educativo que o professor vai ter que produzir para português, pode perfeitamente ser explorado através da robótica. Eu mesmo, sendo a minha área de especialização matemática,
quando estou a trabalhar com os jovens e com as crianças, uso não só atividades de matemática ou exclusivamente matemática, mas também ligadas ao inglês, ligadas ao português, às ciências. Portanto, é perfeitamente possível e capaz de ser utilizado por todo e qualquer professor. Tocaste há bocadinho numa palavra que parece uma palavra-chave, porque disseste que a questão da robótica, o aspecto principal que cai logo na mente de todos é a questão da ludicidade, o facto de ser lúdico. Agora, não achas que o facto de nós olharmos para o robô com um aspecto lúdico, aliás, que nós sabemos e nas nossas conversas que temos várias vezes, não é só a questão da ludicidade naturalmente, ou seja, é uma questão de eficácia no processo de aprendizagem, mas o facto de nós tocarmos na questão da ludicidade, não estaremos só a olhar para a robótica como uma questão de uma moda, uma coisa gira, não é? Isto é muito giro, mas não achas que as pessoas podem estar a olhar para isto como sendo engraçado, mas com pouca eficácia no processo de aprendizagem? É assim, se calhar também falta aqui um bocadinho a parte da formação dos professores, que acho que é fundamental, ok? Porque a robótica, se formos a ver, é uma área não muito antiga a nível dos processos de aprendizagem, é uma tecnologia a nível, não tanto a robótica em si, mas a parte da robótica educativa, ou seja, pegar nesta área e introduzir na aprendizagem. E sendo algo recente, para já há aqui um constrangimento, que é nem todos os professores têm acesso a estes artefactos e poder integrar na sua prática letiva, porque acarreta sempre um custo, há também a parte de falta de algumas infraestruturas a nível de escolas, que sabemos que nem todas elas têm as mesmas condições, a nível também de ter algum suporte por alguma empresa ou por algumas entidades, porque assim a escola até pode querer e ter algum meio financeiro para comprar os robôs, mas depois não sabe onde pode se dirigir e que tipo de robôs vai precisar e como é que vai integrar. E como sendo um bocadinho recente, também se calhar há este receio de eu agora tenho isto e o que é que vou fazer agora com os robôs? Há aqui duas situações que nós devemos ter em atenção. Em primeiro lugar, a formação e a capacitação dos professores, ou seja, mostrar que existem e eles perceberem como é que podem usar os artefactos em si, ou seja, o robô, programando o robô, e depois não só, também como é que eles o podem integrar no currículo. Isto é, eu sou professor de matemática, como tu dizias, se calhar é mais fácil, não só por causa das próprias competências que eu trabalho com os alunos, o raciocínio lógico, o pensamento computacional, que já temos aqui alguns processos mais ou menos interiorizados. Mas para um professor português, eu tenho os robôs na minha sala, tenho os robôs na minha escola, mas como é que eu integro isto no currículo? E aqui a capacitação, a formação, mostrar como é que eles podem fazer, ou seja, aquilo do aprender fazendo, que eu sou muito apologista, que para mim é das aprendizagens mais válidas, se calhar mais ricas, que é dar a liberdade de os alunos criarem, de eles explorarem, lá está, o aprender fazendo e metendo as mãos na massa, também para os professores é essencial. Nós temos até aquele exemplo, exemplos que nos chegam muitas das vezes, porque um professor português pode perfeitamente estar a usar a robótica para fazer uma interpretação de uma história usando o robô como personagem e todo o cenário ser o espaço da história. Quer dizer, portanto, isso é perfeitamente viável. E sim, a dramatização de uma narrativa, sim, claro. Só para que as pessoas não fiquem com a ideia de que a matemática é a área-chave. Agora, falando um pouco sobre a questão das vantagens que nós podemos ter da robótica no sistema, ou seja, o que é que tu vês que a robótica nos traz de novo para este novo panorama educativo? Para além de ser logo o aspecto prático. Tirando a questão da velocidade que já mencionaste há bocadinho, Okay. Do ponto de vista mais da eficácia de processos. Ok, portanto, para além de ser logo o aspecto prático da incorporação de conhecimentos teóricos que vamos buscar às outras áreas de saber, porquê? Porque perante os desafios que são colocados, as atividades com propostas na robótica, os alunos têm que recorrer a conhecimentos que criaram na história, na geografia, no português, na ciência, seja qual for a área que estivermos a trabalhar, de modo a resolver os problemas. E depois há aqui uma situação que acho que é muito importante, que é não fazer nem propor desafios fechados. Isto é, nós estamos a trabalhar com os alunos, estamos a trabalhar normalmente em grupo, em pares ou trios, e não colocar problemas que só admitem uma solução. Isto é, problemas abertos, de modo a estimular o tal pensamento crítico e o pensamento lógico dos alunos, porque quando eles estão a trabalhar entre eles, estamos aqui a trabalhar essas competências socioemocionais, por exemplo, o trabalho colaborativo, a comunicação, a partilha, e em que eles têm que explorar as suas ideias, têm que colocar as suas opiniões em prática
e perceber que a solução que o grupo A vai apresentar é viável, porque resolveu o desafio e conseguiu chegar à solução para aquela atividade, mas o grupo B também apresentou uma solução diferente, também é viável. Ou seja, trabalhar estas competências de modo a preparar os nossos alunos para quando eles saírem da escola, quando eles estiverem no mundo real, terem esta liberdade de conseguirem, perante um desafio que lhes vai aparecer e que lhes vai aparecer depois na vida profissional, eles conseguirem desmanchar ou desmontar esse desafio e perceber que se aquele desafio pode ser resolvido através da técnica A ou pode ser da técnica B, que também é viável. Tu vês como grande potencial a questão da resolução de problemas e da transferência da resolução de um problema usando a robótica para aquilo que pode ser a minha vida cotidiana. Exatamente. Ou seja, hoje vamos usar os artefactos, que é a parte dos robôs, mas amanhã estamos numa situação real e o processo de desmontar toda a dificuldade ou todo o problema que me aparece vai ser exatamente parecido ou semelhante ao que eu tive que me preparar, ou que eu tive que estimular este pensamento crítico e este pensamento e trabalho colaborativo e a comunicação, de modo a conseguir então resolver essa situação. Seja a nível da escola, com um problema de aprendizagem, seja depois na minha vida prática, com um problema da vida real que me pode aparecer. Também podemos acrescentar aí tudo aquilo que são aquelas competências chamadas soft skills, ao fim e ao cabo, não é? São competências que são aqui muito exploradas, não é? Completamente, ou seja, nós ao dar ao estimular os alunos a usar e a resolver estes problemas através destes problemas abertos, estamos a trabalhar a criatividade, a autonomia, a proatividade, até a capacidade de liderança, o que vai fazer com que os alunos se envolvam muito mais no seu processo de aprendizagem, e vamos voltar outra vez àquela parte do aprender brincando. Porquê? Porque eles até à primeira vista estão a fazer aquilo sem aqueles constrangimentos da aprendizagem, ou seja, sem aqueles modelos rígidos, eu agora tenho que estar a aprender, tenho que estar aqui completamente só fixado nisto. Eles envolvem-se, à primeira vista eles até não conseguem ter a percepção da profundidade da aprendizagem que estão a realizar aprendizagens válidas, não só dentro das áreas de saber, mas também nestas soft skills, como tu disseste, que são soft skills que nos vão acompanhar para toda a vida. Mas não vejo, eu continuo a insistir nessa parte, mas tu não vês o facto de, estamos a mencionar soft skills, não é questão só da robótica, não é? São áreas muito transversais e muito importantes na atualidade, mas eu continuo a pensar, e queria perceber a tua opinião, que esta questão da robótica parece ainda algo que vem em paralelo, ou seja, ela não está incorporada no currículo ao ponto de eu, na verdade, reconhecer essa competência ou esse desenvolvimento de competências. Por isso é que me parece que o facto de nós estarmos a colocar apenas a robótica na questão das soft skills, e enquanto as pessoas não virem mais fruto nas hard skills, digamos assim, continuo a insistir na ideia de será que não é apenas uma moda e nós não estamos aqui a perder uma oportunidade de trabalhar a robótica com seriedade, sendo sempre lúdico, com a seriedade daquilo que o currículo também merece. E deve ser assim, ou seja, estamos a falar nesses aspectos da ludicidade, mas atenção que é trabalhar a forma rigorosa do currículo. Porque, reparem, quando nós estamos a criar a nossa atividade de aprendizagem, esta atividade de aprendizagem tem que estar de acordo com os objetivos de aprendizagem do currículo. Eu não vou pegar na robótica só porque é muito agradável, só porque é muito bonita. Ok? E há esta falta, por exemplo, de percepção dentro dos professores e até no ambiente da comunidade educativa de que a robótica é só brincadeira. Mas, quando for para integrar no currículo, atenção que nós passamos isso, por exemplo, nos computadores. Quando começaram a aparecer os computadores na escola, também pensavam que os computadores que ia ser só mais a hora do computador, não é? Que ainda há muitas escolas que tiram... E não é Celestino. Pois, isso aí são outros campos, hoje é para a robótica, mas se calhar nós sabemos que também ainda há a utilização do computador não é contínuo, mas há um dia da semana ou uma tarde da semana em que os alunos podem usar o computador. E se calhar também ainda é um bocadinho essa mentalidade no caso da robótica, não é? Que há um momento, porque nós sabemos que as escolas, muitas das ofertas de robótica nas escolas são atividades extracurriculares, ou seja, não só que fazem parte do currículo do dia-a-dia, mas sim para complementar a oferta que a escola tem depois do currículo ou do horário normal. É aí que eu estava a querer chegar, ou seja, ainda não está reconhecida a grande mais-valia
que a robótica pode dar ao processo de aprendizagem formal, não é? Ou seja, e isso, quando eu te falava há bocadinho no facto de tinha ser uma moda, é uma coisa engraçada, mas se calhar ainda com pouco impacto naquilo que é a aprendizagem formal, que é aquilo que nós precisamos e que na verdade é reconhecido como tal. Não é? Exatamente, por isso é que vem aí o nome robótica educativa, porque senão ficava só com a primeira palavra de robótica, não é? Portanto, nós ao integrar no currículo, e que acho que o devia ser feito, e por isso, mas aí também estamos a bater noutra situação, que é que os currículos têm que ser reformulados e têm que ser repensados, porque reparem, nós estamos a falar das competências ditas dos alunos do século XXI. E estas competências apareceram e foram agora ainda extrapoladas quando tivemos agora ainda a Covid-19. Mas o currículo, se formos a ver, estas competências vieram quase como um acrescento ao currículo. O currículo não foi reformulado nem foi repensado para estimular estas competências. Como é que nós queremos que os alunos tenham essas competências como nós falamos, do pensamento crítico, a colaboração, a comunicação, a resiliência, a resolução de problemas, se não lhes damos a liberdade deles a explorarem dentro do currículo? Continuamos a ter o currículo extenso, muito fechado, com essa situação. Agora adiciona-se mais uma série de competências e mais uma série de meios. Exatamente. Falando em meios, pensando numa turma média de 25 alunos, se tivesses que desenhar uma atividade com robótica, número mínimo de robôs para uma turma de 25 alunos, para que uma atividade fosse consistente e com alguma maturação. Ok. Com 25 alunos, eu gosto muito de trabalhar em pares ou trios, ok? Porque acho que a partir daí já se perde um bocadinho das competências e das valências que os alunos devem desenvolver e devem explorar. Ou seja, a tua intenção é que eles estejam todos em ação. Exatamente. Porquê? Para 25 alunos, portanto, fazendo uma distribuição, por exemplo, por trios, se fosse 27, dava 9 robôs, pronto, 9, 10 robôs é um número possível, porque depois há sempre, um pode variar, pode ter algum problema e pronto, para substituir. Porque ao colocar um artefacto por par ou por trio de alunos, dependendo das situações, nós vamos ter sempre aqui, e ao colocar também o desafio, porque há sempre um plano, há uma atividade, um guião, exatamente, ou seja, a atividade não aparece do ar, não é, olha, tens o robô e agora façam o que quiserem. Embora eu sei que numa primeira fase gostas que eles apenas tenham uma atividade exploratória, não é? Completamente, porque é assim, como todos nós, quando temos uma novidade, para quem gosta, seja ela que novidade for mais tecnológica ou menos tecnológica... Primeiro faz a experimentação. Exatamente. Ou seja, dá aquela liberdade da exploração. E nós temos uma coisa boa nas crianças, que é, eles não têm medo de mexer. Nós temos, certo? Se eu carregar neste botão, já mudou de cor, já estraguei tudo. Ok? Eles não. Mudou de cor não faz mal, carrega-se outra vez, muda para outra cor e por aí fora. E há esta primeira parte do próprio, como é que eu estou a dizer, criar uma empatia com o artefacto. Eu sei que as emoções devia ser entre pessoas, e é entre pessoas, mas também nós temos aquele gosto eles estão em grupo, por isso estão a trabalhar. Claro, exatamente, e é isso que eu ia chegar. Há sempre esta parte de explorar, de perceber o que é que faz este botão, o que é que não faz, se eu carregar aqui, se fizer isto, qual vai ser a resposta que eu vou ter. E depois é como tu dizias, eles ao estarem em grupo, ou estarem em trios, ou estarem em pares, eles obrigatoriamente têm que conversar. Eles têm que falar e perceberem o que é que vão fazer e como é que estão a explorar, e as suas opiniões, a expressarem mesmo se gostou, até se gostou, não gostou, não quero mais usar isto, ou até quero explorar mais. E reparem, logo aqui estamos a estimular o espírito crítico dos alunos. Ao dar-lhes estas liberdades, deles mostrarem as suas opiniões, as suas ideias, e partilharem com os colegas, e receberem dos colegas o feedback, e conversarem, comunicarem, estamos já aqui a trabalhar competências ditas socioemocionais, estas tais competências soft skills que ainda agora falamos. Portanto, dizias, 9 robôs, 9 grupos, trios, e depois como é que seria esse desenho? Ou seja, consegues assim dar uma descrição de como é que fazias uma aula tipo, para quem nos ouve e tenta perceber como é que podia fazer essa aplicação prática? Rapidamente, ou seja, em primeiro lugar, o guião é adaptado e adequado não só ao ciclo de ensino, mas também à faixa etária. Ou seja, a atividade robótica não pode ser igual para todos os alunos. Desde os 5 anos, 4 anos, até aos 10, 12, 16, seja o que for. Para além disso, mediante o desafio que eles têm que ter para realizar, não só a execução do próprio programa do robô ou a codificação do robô, eu dou-lhes a liberdade de eles criarem os próprios ambientes. Isto é, a criação dos painéis, imaginem os painéis onde o robô vai atuar, como falaste há bocado, por exemplo, uma narrativa, fazer uma narrativa para português. Eles têm a liberdade de fazer a coreografia, fazerem até a própria indumentária para os robôs se o quiserem,
resolvem a narrativa que tiverem que criar, constroem o painel, portanto, eles também aqui estamos a explorar até as artes, não é? Porque a robótica é uma área que é ótima, é excelente para explorar as áreas STEM, ou seja, o gosto pelas STEM, não só ficando pela engenharia e pela matemática, mas também irmos às ciências e às artes. E eu gosto de dar a liberdade dos alunos serem criativos, serem originais. Ou seja, normalmente eu sei que os robôs e alguns robôs até vêm com painéis acompanhados, mas eu gosto de ir mais além, ou seja, deixá-los ele criar até os painéis. Eles aqui já estão a explorar a sua criatividade, a sua originalidade, já estão a colocar no terreno a sua aprendizagem na própria criação dos painéis e depois exploramos esses painéis, dependendo da atividade, se é para português, se é para inglês, por exemplo, trabalhar os verbos em português nas várias formas verbais, no inglês, as partes da casa em que temos a figura e temos a palavra e eles têm que programar o robô para fazer, por exemplo, a ligação entre os objetos, mas fazemos tudo, desde a criação dos painéis, em que deixamos trabalhar as artes, de cada um ser original e trabalhar à sua maneira, com o material, e depois pegamos no robô para executar basicamente a resolução do problema. Ou seja, isso estará num guião que os alunos têm acesso, que permite que o aluno possa seguir o guião, alguma proposta que os desafios que o professor possa lançar, mas também estás a dizer que, na verdade, cada grupo pode criar os seus próprios desafios e até cruzá-los entre grupos, eventualmente, não? Exatamente, ou seja, o guião não é rígido. O guião está preparado para cada aluno de forma autónoma, ou cada grupo de alunos, conseguir perceber o que é que está lá descrito e o que é que tem que fazer. Ou seja, ele nunca sabe, e ele nunca, para além de nós estarmos também lá a acompanhar, não é? Porque o professor... Sim, essa era a pergunta que eu ia deixar para agora para o fim. Ok, quero avisar-me para saber o que é que faz o professor nessa aula. Então, antes de ir ao papel do professor, deixa-me pegar no guião. O guião tem sempre a orientação do aluno, ou seja, ele pegando no guião nunca se perde, nem sabe o que é que tem que fazer a seguir, nem se sente sozinho, nem desacompanhado. Para além de que este guião é facilmente perceptível pelo colega, isto é, nós sabemos que os alunos não aprendem todos ao mesmo ritmo, os alunos não são todos iguais, e nós sabemos que há aqueles alunos mesmo que a nível destas especificidades mais práticas são muito mais dinâmicos e estão muito mais desenvoltos. Cada aluno pode pegar no guião e ajudar o colega do lado. Ou seja, percebe perfeitamente o que tem que fazer e para explicar. Para além de não ser, tal como eu disse, um guião fechado. É aberto. Eu tenho lá uma orientação, tal como o próprio nome indica, é uma orientação, não quer dizer que ele tinha que seguir rigidamente aquele caminho. Estamos à liberdade, eles explicam, eles conversam, que é o fundamental, é eles perceberem como é que podem chegar à solução final e de que forma é que podem explorar e podem apresentar. E como eu tinha dito já há bocado, há várias soluções. E eles depois mostram e partilham com os restantes grupos de modo a perceber que a minha solução é válida, mas aquela solução também é válida. E o que é importante é conversar, é eles trocarem essas opiniões. Pegam um guia, porque é uma orientação. Nesta altura, e como estavas a dizer, o professor não vai lá fora tomar café enquanto está a acontecer. Não é? É que eu estava a pensar assim, bem, os alunos têm os robôs, está tudo em piloto automático e o professor foi descansar um bocadinho. Exato, não é bem assim, porque assim, nós ao trabalhar esta autonomia e ao trabalhar este pensamento crítico, esta capacidade de raciocínio lógico, pensamento computacional, damos uma liberdade de o aluno começar a crescer e trabalhar esse conteúdo. Mas nós estamos lá para orientar. Ou seja, nós não vamos ser, se calhar, neste momento, a fonte principal de resolução do problema. Vamos sim discutir com eles e ouvi-los, perceber o que é que eles estão a pensar, qual é a ideia deles para trabalharem na solução final e orientá-los. E perceber porque, olha, mas porquê é que pensas assim? O que é que achas que vais obter se executares dessa forma? E se aí alterasses neste processo, o que é que tu achas? Como é que vai... O professor acaba por ir provocando questionamento, não é? Exato. E faz com que o professor, na verdade, tenha que estar muito presente junto dos vários grupos, dando-nos autonomia, mas ao mesmo tempo fazendo uma grande supervisão. O acompanhamento, exatamente. Porquê que achas que este tipo de práticas não é tão implementada? Eu acho que há aqui duas situações que para mim são fundamentais, se calhar são as principais causas. Em primeiro lugar é a falta de tempo dos professores, não é? Porque reparem, nós já temos um horário super preenchido e se ainda vamos introduzir mais atividades, quer dizer que ainda, se o tempo já é pouco, vai ficar cada vez mais escasso. E se eu faço deste processo assim, para que é que agora eu tenho que usar a robótica para fazer o que fazia até então? E também às vezes um bocadinho de receio por não dominar até a tecnologia, que era o que eu estava há bocado a falar. Exatamente. Que eu acho que é exatamente isso que é mais
Até se calhar mais até do que a aquisição até dos equipamentos, porque às vezes a aquisição há sempre aí uns projetos, há sempre aí uns planos que as escolas com maior quantidade ou menos quantidade consegue adquirir os equipamentos. Mas a falta de tempo dos professores, porque é assim, eu nunca usei a robótica, eu se calhar tenho que perceber como é que vou integrar e vou ter que pegar um bocadinho do meu tempo e programar, fazer os meus planos de aula e como é que eu vou integrar no currículo. E depois também a tal medo, o receio de não dominar a tecnologia, levar essa tecnologia, porque se calhar foi a direção da escola que me deu a mim, porque eu até sou professor de TIC, ou sou professor, até sou um bocadinho techie, não é? E ele então, é este professor que vai levar, só que eu, como nunca tive contacto com esta robótica, ou nunca fui preparado para isso, tenho um bocadinho de receio de mostrar e depois falhar perante os meus alunos. Só que eu acho que este receio é um receio infundável. Porquê? Porque mesmo nós sendo professores e eles sendo alunos, este caminho tem que ser bidirecional. Ou seja, este caminho de aprendizagem que nós vamos colocar em prática, ainda é aquele modelo estanque de que eu não posso falhar perante os meus alunos, eu acho que está um bocado errado. Porquê? Porque nós aprendemos sempre, seja com os adultos, seja com as crianças. E com as crianças aprendemos bastante e com os jovens. E há este receio de, mas eu não domino a tecnologia e eu vou-lhe dizer que vai fazer assim e aquilo não funciona, e depois o aluno vai dizer, então tu é que és o professor, traz para aqui os robôs, isto não funciona e tal. Eu acho que devemos ter aqui um percurso par a par, e não um à frente e o outro atrás, ok? Perante isso, eu tinha aqui, antes das questões finais, até porque tem um bocadinho a ver com isto. Nem sempre a robótica tem que ser trabalhada com os próprios robôs. Claro. Consegues dar-nos um exemplo? Ou seja, porque há aquela ideia de que robótica, quando falamos da palavra robótica, associamos a miúdos com 14, 15, 16 anos, não é? E nós temos experiências, e tu tens experiências muito evidentes com crianças de 3 e 4 anos. Exato, exemplo, não é? Exatamente. Queres falar um pouquinho sobre isso? É assim, pegando no que tu disseste agora, a robótica tem que estar sempre associada a artefactos, ou seja, a ter objetos tangíveis. Não é bem assim. Tanto é que até quando começa a integrar esta robótica com as crianças e com os mais novos, as minhas primeiras atividades robóticas são sem robôs. Ou seja, os robôs são as crianças. Porquê? Nós sabemos perfeitamente que o robô basicamente é um artefacto que vai executar um conjunto de instruções que eu lhe vou colocar. O teu foco é a linguagem de programação. Exatamente, ou seja, o código, não é? A codificação que nós vamos colocar, não é obrigatório que tenhamos o artefacto em si. As próprias crianças, ao perceberem que, ao realizarem um algoritmo, ou seja, um conjunto de instruções, e que se aquelas instruções forem projetadas num determinado sentido, vão receber uma resposta. E é isso que fazemos. As primeiras sessões até são robótica sem robôs, em que quem são os robôs? São as crianças. Eles têm, por exemplo, as instruções impressas em papel, ou seja, podemos usar também aqui os processos analógicos, e perante essas instruções em papel, eles vão codificar as instruções e vão executar as instruções. Cá estamos em pares ou em trios, em que cada um codifica para o colega e depois vai executar e vice-versa, e vão trocando. E faz uma avaliação entre pares também. Exatamente, ou seja, há sempre esta troca. Como eu digo, a partilha é fundamental. O trabalho colaborativo é fundamental nestas atividades. Há um aspecto muito interessante que eu gosto especialmente nessas tuas aulas, que é o facto de tu ligares não só... Sim, há uma ausência de robótica, ou seja, de produto tangível, numa primeira fase, mas consegues aliar aquilo que é necessário para uma criança de 3 e 4 anos, que é o movimento e o espaço exterior onde decorrem grande parte dessas atividades. Não é? Exatamente, ou seja, hoje nós sabemos que um espaço de aprendizagem não pode se limitar às 4 paredes da sala de aula. Hoje qualquer espaço é um espaço de aprendizagem, nomeadamente o espaço exterior, que é um espaço riquíssimo, não só para a aprendizagem direcionada para o currículo, mas também para trabalhar essas competências. E depois há este aspecto que para mim é fundamental. Nós conseguimos ensinar, ou seja, as crianças conseguem aprender se forem crianças felizes. E ao estar cá fora, ao ter esta liberdade, de eles estarem a partilhar com os colegas, até mesmo no espaço exterior, que é logo um ecossistema, um ambiente muito mais confortável do que estar todo dia sentado na sala de aula, numa cadeira, numa mesa, etc. Muito embora a gente possa fazer robótica em pé, não é? Claro, à volta da mesa, mas trazê-los cá para fora e explorar esta capacidade de aprendizagem no espaço exterior, que à primeira vista, se calhar, não era o espaço mais indicado. E ver que aquele ar de felicidade que eles
estão felizes, estão envolvidos na atividade que lhe foi proposta e vão realizando a aprendizagem. Porque estamos aqui a trabalhar competências de pensamento lógico, estamos a trabalhar competências de orientação, competências de contagem. E até a questão da cidadania, não é? Porque isso implica a gestão de pessoas, não é? Apesar de eles estarem a simular robôs, mas são pessoas, não é? Claro. Isso parece-me interessante. Deixa-me, para nós terminarmos, eu percebo, ou pelo menos consigo antever daquilo que me foste dizendo, que não entendes que os nossos jovens estejam preparados para o mercado de trabalho. Ainda há um longo caminho para percorrer. Não só com a integração desta própria robótica, mas também outras tecnologias emergentes que estão aí. E acho que o caminho, ou seja, o que é para fazer de imediato é a capacitação de professores, ou seja, a formação de professores. E ter o apoio das entidades e das empresas do setor a dizer que existem equipamentos que podem ser explorados e mostrar como é que podemos explorar e integrar esses equipamentos no dia-a-dia, de modo a que depois estes professores, então, se sintam capacitados de preparar os alunos deles. Nós sabemos perfeitamente que, se calhar, os alunos até têm já esse contacto. Hoje, a nível de casa, a nível de famílias, já é mais vulgar até eles aparecerem com estes meios tecnológicos, e às vezes até alguns meios tecnológicos mais evoluídos do que alguns que nós temos, mas é importante que os professores também tenham contacto com esses processos tecnológicos e mostrem aos alunos que são processos ou são meios que eles podem realizar a sua aprendizagem e que são válidos para os preparar para o futuro a seguir. Nós hoje temos aí outro advento, que é a inteligência artificial, não é? Que está presente em tudo o que lidamos e vai estar presente na robótica também. Nós ainda vimos, quando estivemos na beta, aqueles robôs, tu com o teu movimento do teu corpo, ele seguia-te e fazia-te os teus movimentos e replicava. E isso tem a inteligência artificial também a aparecer nestes artefactos, vai ser inevitável. Desculpa. E ainda hoje nós sabemos que há profissões que não existem, que vão aparecer e que se calhar vão estar intimamente ligadas com o desenvolvimento destas competências, seja trabalhadas a partir da robótica educativa, seja até outras tecnologias paralelas e que nós podemos fazer a sua partilha e a sua integração. E estava-te a interromper porque estavas ao fim e ao cabo a responder à última questão, que na verdade é o que é que tu pensas que reserva o futuro da educação, não é? Não só nesta área, mas se quiseres até falar de forma mais geral. Já antecipaste a questão da inteligência artificial, que não é uma antecipação, na verdade claro. Ela é real e já está entre nós, mas como é que vês o futuro da educação até nesta área da robótica? Eu gostava que as escolas, o caminho das escolas do futuro fosse um ecossistema que fosse dinâmico, ou seja, que fosse interativo e que promovesse esta personalização, onde os alunos seriam os principais atores, ou seja, seriam exatamente estes agentes ativos no processo de aprendizagem e na produção do seu conhecimento. Ok? Nós não vamos desaparecer, nós vamos continuar a estar presentes, que há este receio também de que as máquinas vão substituir os professores, não é? Nunca nos vão substituir, que há sempre a parte das emoções, pelo menos até, não sei como é que vai ser o futuro, mas em princípio... Bem que eu penso sobre isso, não é? Eu sei, claro alguns que deles, sim. se fossem substituídos, não se perdiam grande coisa. Pronto, mas também digo uma coisa, também se um professor pudesse ser substituído por uma máquina, também falta qualquer coisa a esse professor. Ou seja, esse é o ponto. Eu até coloco o professor entre aspas, portanto falta aí qualquer situação. Mas, de qualquer maneira, nós vamos estar sempre lá como moderadores, ou seja, como facilitadores desta aprendizagem, desta produção do conhecimento dos alunos. Somos sempre nós que os vamos continuar a desafiar, continuar a ir mais além, ok? Por muita autonomia e personalizada que sejam estas escolas dinâmicas e que os alunos sejam então os atores e as personagens ativas na produção do conhecimento, nós podemos sempre levá-los mais longe. Ou seja, e a nossa missão, enquanto professores, exatamente estimular este aprofundar do conhecimento dos nossos alunos. Eles têm o conhecimento, mas nós podemos sempre fazê-los ir mais além. E acho que é aí que é o papel do professor que é fundamental. E tocando nesse papel de professor, na verdade, o que é para ti ser professor? O que é para mim ser professor? Muito mais além de transmitir o conhecimento, que isso é apenas uma pequena parte de ser professor, é criar estes laços, ou seja, criar estas pontes em que eu gosto de estimular esta curiosidade e esta alegria e a paixão por querer aprender, por querer saber, ok? Eu sei que tenho um currículo sempre para trabalhar, nós todos temos sempre um currículo para trabalhar, mas um professor não se pode limitar a transmitir o currículo. Tem que estar aqui na estimulação do gosto, na estimulação da curiosidade dos seus alunos, criar estas pontes empáticas para ter alunos felizes à sua frente, porque quando tem um aluno feliz à sua frente,
pode-lhe ensinar, pode-lhe aprender, pode colaborar, pode partilhar, pode-o abraçar em tudo o que tiver que fazer enquanto na sua vida de professor e no seu dia-a-dia enquanto professor-aluno. Muito bem, e é com esta estimulante conversa e com esta agradável conversa e que pensamos ter sido bastante esclarecedora. Uma vez mais, Celestino, agradeço-te a tua participação, a tua presença e a amizade e despedimos-nos deste episódio da Semente Digital. Até ao próximo. Obrigado. Muito obrigado e até breve. E foi mais um episódio do podcast Semente Digital da BCN. Não perca o próximo, em que iremos falar sobre a importância da psicomotricidade no processo educativo. Para nos falar deste tema, iremos juntar à conversa o nosso anfitrião, professor Marco Bento, e a próxima convidada, que é especialista nesta área. Até à próxima!